Nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre conteúdo. Por que eu decidi separar esse assunto hoje? Exatamente porque, por eu perceber, né, nesses últimos dias que a gente está com essas demandas de conteúdo que precisam ser feitas, mas, acima de tudo, o que eu queria? Queria que vocês entendessem a base do que postar, para não ficar aquela sensação de tipo, meu Deus, o que eu vou postar agora e tudo mais. E eu trouxe também algumas situações do tipo, o que está acontecendo com o meu perfil, o que eu preciso fazer nesse momento, sobre conteúdo. E aí, tendo essa noção de uma forma geral, vocês vão conseguir organizar ali a criação, a produção e uma coisa importante. É importante que vocês entendam e identifiquem qual é a melhor forma de vocês criarem. Então, por exemplo, tem pessoas que criam o conteúdo para a semana inteira, tem pessoas que criam no dia. Não importa como vocês fazem. O importante é que entender a dinâmica do conteúdo na vida de vocês. Teve uma época que eu planejava, sei lá, 15 dias de conteúdo e para postar, só que depois isso passou a não funcionar mais. Aí eu passei a fazer uma semana e tudo mais. Então, aos poucos você vai sentindo e esse padrão vai mudando. Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que vocês eu quero que vocês sempre tentem fazer tudo antes, para que vocês fiquem livres, né? Para que não fique aquela angústia do conteúdo. Mas, se você só conseguir fazer no dia, você saiba o que fazer, tá? Esse é o grande objetivo. Então, beleza. O que eu quero começar falando com vocês? Uma coisa. É sobre o que faz a pessoa ganhar dinheiro na internet. Vocês sabem o que faz a pessoa ganhar dinheiro na internet? Elas falam isso, né? Vocês sabem. Ó, coloquei 2 coisas que fazem a pessoa ganhar dinheiro na internet, que é ter um público comprador, é importante. Então, ponto número 1, a gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para esse público que está ali para comprar da gente. E segundo, vender uma transformação. E aí, aqui, esse é o pulo do gato. E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Só transforma a sua vida na internet se você transformar a vida do outro. A gente só consegue ter resultado na internet quando a gente dá resultado para o outro. E o que isso significa na prática? Isso significa que o tempo inteiro a gente precisa buscar dar resultados do que a gente faz para as outras pessoas. E, Luana, isso é uma coisa tipo chicotes nas costas e não estou dando resultado, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Isso é para que vocês tenham entendimento e eu estou falando isso porque foi a minha vivência, né, na internet também. Entra nesse ponto. Quando que a Luana começou a ter resultado? Quando a Luana começou a dar resultado para o outro. E como que se faz isso? Servindo. Eu sou conteudista. Então, vocês têm uma mentora que acredita no conteúdo. O que isso significa? Que tem outras mentoras no mercado, tem outras pessoas no mercado que levantam a bandeira do que você não precisa fazer conteúdo. Você só precisa jogar tráfego para a sua página e tudo mais. Eu não levanto essa bandeira, porque não é o que eu acredito. E não é o que eu fiz a vida inteira e não é o que me fez chegar até aqui. Então, ter um público e vender uma transformação. Quando eu falo vender uma transformação, você pode substituir ali também como vender uma ideia, tá? O que isso significa? A Paula não vende mentalidade. A pessoa não quer saber o que acontece na mente dela, ela quer ser transformada, ela quer ter o resultado. O projeto da Bianca, ele não vende resgate das mulheres de relações abusivas. Ele vende uma mulher se sentindo bem, se sentindo livre, se sentindo tranquila e feliz novamente, né, se livrando de todas as amarras do relacionamento. As pacientes da Luma, elas não querem ir lá se livrar da ansiedade, elas querem ir lá ser atendidas e simplesmente perceberem que elas conseguem sim criar a realidade delas, realmente viver dos sonhos delas, porque elas voltaram a acreditar em si mesmas, porque elas voltaram a ter amor próprio. As da Vivian, elas simplesmente não querem chegar lá e só se movimentar, elas querem perceber que existe na vida delas e no dia delas um tempo onde elas consigam se satisfazer, onde elas consigam se reencontrar, onde elas consigam se conectar com elas mesmas. Então, é muito, muito, muito além do que sobre o que vocês vendem. É sobre a transformação que vocês geram na vida dessa mulher. E esse tem que ser o ponto mais importante da cabeça.
O tempo inteiro vocês precisam estar pensando qual é a transformação, qual é a transformação, qual é a transformação. O que eu quero aqui hoje é fornecer o conhecimento e a mentalidade necessária para que vocês consigam criar esse conteúdo para atrair esse público, o que quer essa transformação. Então, antes de falar de persona, de qualquer outra coisa, eu quero falar de transformação. Como essa mulher, de como essa pessoa vai ser transformada. Porque aí, quando a gente tiver muita clareza dessa transformação, a gente começa a atrair esse público. Chamar essas pessoas para vocês. Mas vamos começar do início. Não tem como vocês decidirem ganhar dinheiro na internet sem tomar uma decisão forte de se comprometer a fazer isso dar certo. Não tem como ganhar dinheiro na internet sem tomar uma decisão de fazer isso dar certo. E fazer isso dar certo não porque próximo mês você vai ter resultado, não porque daqui a 2 semanas você vai ter 30 clientes, mas porque esse é o processo da vida que você escolheu. Porque é exatamente essa realidade de viver com a internet que só está começando, e isso vocês precisam ter muita clareza, só está começando. Eu tenho um cunhado que tem 36 anos e semana passada ele virou para mim e falou assim: Luana, eu ganhei um curso grátis. Aí eu, ganhei um curso grátis? Ela, eu vou fazer 4 aulas grátis e a mulher vai me ensinar lá isso e aquilo. Eu falei, tu tá no lançamento. Eu olhei pra cara dele e falei, isso é um lançamento, no final ela vai te vender. Aí ele, como não? Claro que não, é um curso grátis. Ela vai me... Eu falei, sim, ela pode te entregar as coisas, mas no final ela vai te vender. O que isso significa? Tem muita gente que ainda nem sabe o que significam as coisas do digital. Tem muita gente que não sabe o que é um curso direito, o que é um lançamento, não sabe como é que compra. Outro dia, minha mãe estava, o e-mail que ela usa fica no meu celular. Outro dia, ela estava se inscrevendo no evento gratuito de organização de uma personal organizer. Porque a minha mãe ama organização e tal. E aí ela viu na internet uma personal organizer fazendo um lançamento e ela se inscreveu. Ou seja, tem muita gente que ainda não está ligada na internet. Tem muita gente que ainda não está no digital. Isso está só começando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, nesse momento. Com relação à internet, vocês têm clareza de qual é o sonho de vocês com o digital? Tá tudo bem se não tiver, mas quem tem e quem ainda não tem, vamos tentar pensar nisso. Em que sentido? Eu tô no digital para quê? Para que daqui a 2 anos eu consiga, por exemplo, diminuir os meus atendimentos, atender menos e poder viver mais da venda dos meus infoprodutos. Eu estou no digital para que eu alcance mais mulheres, para que a minha voz chegue a mais pessoas, para que a minha transformação chegue em cada vez mais audiência. Você também precisa estar nos seus sonhos, né? Eu estou no digital para faturar bem, para ganhar bem pelo meu trabalho, para ter um resultado que eu desejo, para conseguir viver uma liberdade que eu coloquei como meta. Vocês têm clareza disso? Por favor, anotem no papel agora qual é essa realidade. Escrevam aí. Eu estou no digital para que daqui a 2 anos eu possa estar assim, neste lugar, dessa forma, trabalhando desse jeito, faturando por mês este valor. Eu estou no digital para que eu possa estar perto da minha família, trabalhar do lado da minha filha, ficar por perto, poder dar uma vida melhor para as pessoas que eu amo. Eu possa viajar tantas vezes no ano. Por favor, anotem isso. Porque quando a gente passa isso para o papel, da cabeça, né, a gente tira da mente e começa a ver mesmo que isso é possível. Que a gente coloca as nossas intenções no papel. Então, escrevam, por favor. Eu estava conversando um dia desses com o Renan e eu estava contando para ele que eu me lembrei de uma palestra que eu vi na internet. E aí, nessa palestra, a pessoa, ela perguntava assim, ó, qual é o seu sonho? E aí, quando a gente fala isso, né, qual é o seu sonho, a gente pode entender que o sonho de vocês é isso que vocês escreveram no papel. Então, vamos supor, qual é o seu sonho? Eu vou dar o exemplo da palestra, tá? O cara respondeu assim, fulana, qual é o seu sonho? Aí ela respondeu, meu sonho é fazer uma novela da Globo. Meu sonho é ser atriz, eu quero ser atriz. E aí o palestrante começou a fazer perguntas do tipo, você estaria disposta a comer barata para realizar esse sonho? Aí, tipo,
Ninguém entendeu nada, né? Eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. A gente que eu já falei, né, sobre isso. Não tem como você decidir ganhar dinheiro na internet sem tomar a decisão de se comprometer a fazer isso dar certo. Qual é o seu maior sonho? A gente já escreveu. Qual é o seu maior medo na hora de realizar esse sonho? E aí, aqui é que o bicho pega. Por quê? Porque o que pode ser esse medo que a gente fala? O meu maior sonho é faturar, vou botar uma coisa aleatória, tá? Faturar 5 milhões. E qual é o meu maior medo? Meu maior medo é cobra. Tenho medo de cobra. Aí eu vou te perguntar, né? Você estaria disposta a enfrentar o seu medo de cobra pelos seus sonhos? A enfrentar o seu medo para que esse sonho se tornasse real? E é esse ponto que eu quero chegar. Pode ser que esteja um pouco confuso para vocês nesse momento. Mas veja uma coisa. O que esse medo pode ser hoje? Esse medo, ele pode ser o medo da vergonha, o medo do fracasso. Ele pode ser o medo de dar errado, de aparecer, ele não conseguir. Ele pode também ser o medo de conseguir, tá? Porque existe o medo de dar certo e o medo de não dar certo. Existe o medo de ser ridícula, de ser julgada, das pessoas rirem de você. Quais são esses medos que vêm à cabeça nesse momento? E aí você pode estar perguntando, Luana, mas eu preciso ter um medo? Muitas vezes, se ele não é claro para você, pode ser que seja algo no inconsciente que esteja travando, que esteja auto-sabotando. Mas eu quero, nesse momento, que a gente pense, qual o seu maior sonho? A gente já escreveu. E qual é o seu maior medo? Alguém tem clareza desses medos mais... Alguém tem clareza desses medos? Como que isso é conflitante? Quando a gente bota o medo e o sonho. Olha só o que aconteceu, né? Na apresentação que eu estava vendo. Ela falava assim, meu sonho é fazer novela, né? Aí perguntava, você está disposta a comer barata para realizar esse sonho? E aí, ele também começou a perguntar sobre os maiores medos, né, das pessoas. E aí ela mencionou a mulher que tinha medo de aranha. E aí uma outra mulher falou assim, meu sonho é ser a melhor juíza possível e ganhar muito dinheiro com isso. Aí o cara perguntou, e se eu te falasse que se você entrar numa caixa cheia de aranha por 1 hora, significa realizar o seu sonho de se tornar a juíza? Você estaria disposta? Aí a mulher respondeu que não. Percebe como que o medo e o sonho se conflitam? A mulher respondeu que não estaria disposta, sendo que esse era o maior sonho dela. Isso me traz muito do meu sonho também, que é muito disso, né? De ter liberdade financeira, tananã. Meu medo, ficar longe da minha família. Você ficaria longe da sua família para alcançar o seu sonho? E aí eu provavelmente responderia que não, porque os nossos medos e os nossos sonhos é como se eles estivessem o tempo inteiro em conflito. Principalmente leva para esse lado da família, a gente fica buscando o tempo inteiro esse equilíbrio, né? Eu lembro que eu falei pro Renan assim, né? E aí, amor, o que tu faria? Se você fosse ganhar 5 milhões e tivesse que entrar num buraco bem grande e ficar 1 hora lá cheio de cobra, mas nenhuma era venenosa e nenhuma ia te picar. E aí o Renan respondeu que não, que ele não iria. Aí eu falei, cara, mas 5 milhões é muita grana, tipo, é muito dinheiro. Você, tipo, tu sabe como é que isso ia mudar a nossa vida e tudo mais. Ele falou assim, cara, não, eu ia desmaiar, eu não ia aguentar, eu ia enlouquecer naquele lugar. Falei, tá, dando uns exemplos bem extremos para vocês entenderem, para ficar bem claro. Então, tipo, ou você fica o dia inteiro com essas cobras, ou a gente morre. Tipo, eu e a Manuela, a gente morre. E aí ele falou, porra, sem pensar 2 vezes. Eu ia lá para dentro, eu ficava quantos dias fossem necessários, quantas horas, quantas cobras, se precisasse me enrolar de cobras, eu me enrolava. Olha só como é que é engraçado isso. Os 5 milhões, eles não foram suficientes. Mas o amor, né, tanto por mim quanto pela Manu, foram suficientes para ele fazer isso. E qual é a maior lição que a gente pode tirar daqui? Estou indo para os extremos. E eu quero que vocês reflitam, depois eu vou colocar lá no grupo, alguns medos comuns que a gente tem, se vocês se identificam com alguns deles, para vocês fazerem esse exercício, né? Esse pensamento. Quais são as grandes lições que a gente pode tirar dessa história? Ponto número 1. Nenhum medo é tão forte que não possa ser superado. E se você estiver comprometido a alcançar seu objetivo, você vai superar esse medo, não importa o tamanho dele. Por que eu precisava muito falar sobre isso agora? Porque o conteúdo, ele gera medo. Porque o conteúdo, ele gera uma sensação de exposição.
Toda vez que você cria um conteúdo, você se expõe. E aí pode ser que você esteja falando assim, ó, Luana, mas eu já crio conteúdo, porque tem gente aqui que já cria. Então, Luana, eu já crio conteúdo, eu não tenho tanto esse medo que você está falando. E existe uma criação de conteúdo e existe algo que está sendo barrado no seu negócio. Por causa de um medo, a gente precisa olhar para isso. E aí, baseado nisso, eu quero apresentar para vocês o método Estrela. Eu quero apresentar para vocês os objetivos principais de um conteúdo para vocês. Eu quero que a gente tenha muito esse entendimento. Qual é o meu medo? Do que está me travando? Nenhum medo é tão forte que não possa ser superado. Tudo aquilo que vocês acreditam que, nossa, mas esse é o sonho da minha vida, é ter esse negócio da forma com que vocês escreveram, desse jeito, faturando tanto. Mas existe alguma coisa que está me impedindo. A gente vai olhar para isso que está te impedindo para que você consiga encontrar essa transformação que a gente anotou. Chegamos na parte do método Estrela. E o que eu quero que vocês entendam? Todo conteúdo que a gente posta precisa ter um objetivo. Luana, mas eu quero postar só uma foto minha com a minha família. Massa, esse é um objetivo. Esse é um objetivo de conexão. Luana, mas eu quero só compartilhar uma frase de efeito que eu gosto. Massa, isso é um objetivo de crescimento. E aí eu vou dar clareza para vocês agora dos objetivos, para que vocês saibam o que fazer todas as vezes que vocês forem criar conteúdo. Então, pensa comigo numa folha de papel em branco. Quero que vocês desenhem um funil. Sabe aquele funil que todo mundo conhece? Quero que vocês desenhem um funil. Assim, pensa que todo conteúdo que você fizer é um funil. Luana, mas eu estou fazendo um conteúdo de conexão. Tá, mas você pode vender num conteúdo de conexão. Ah, Luana, mas eu estou fazendo um conteúdo de atração. Mas você pode vender num conteúdo de atração. Então, vejam só, preciso que isso fique muito claro. Existem 5 objetivos principais dos conteúdos. Atrair as pessoas para o seu perfil. Conteúdos para que as pessoas, né, se sintam atraídas e tenham curiosidade, queiram entrar no seu perfil. Conteúdos de crescimento são aqueles conteúdos que as pessoas, elas encaminham para as outras, sabe? Quando você vê uma frase que você se identifica, muito massa, e aí você posta nos seus stories, isso é um conteúdo de crescimento, isso é intencional. Por que contas, por exemplo, de frases motivacionais e tudo mais são tão grandes? Porque são conteúdos de crescimento o tempo inteiro. As pessoas olham aquele conteúdo, se identificam e compartilham. Isso é muito forte. Conteúdo de crescimento, quando você coloca para as pessoas se identificarem, né? Quando você coloca identificação e elas acabam compartilhando com outras pessoas. Qual é o tipo de conteúdo de autoridade? Eu quero que vocês desmistificar a palavra autoridade com vocês, tá? Autoridade não é só palco, microfone, tananã, tananã, não. Autoridade é você virar para a sua audiência e falar, olha, eu trabalho há 10 anos com isso. Trabalho há 15 anos com isso. Autoridade é, eu comecei agora a falar sobre isso, mas olha as transformações que eu já fiz. Comecei agora a falar sobre isso, mas olha o quanto isso já mudou a minha vida ou a vida do outro. Então, essa autoridade, ela pode ser percebida na sua vida, na sua transformação. Isso é muito importante que aconteça. Ela está vivendo aquela transformação na vida dela e a partir dela, a partir da transformação que ela tem, as pessoas vão ver a autoridade dela. Toda vez que vocês pararem na parte de autoridade e falarem, putz, eu não sei isso, eu não tenho isso, eu sou péssima nisso. Não, para e olha para a sua vida, para o seu negócio. Os conteúdos de conexão são aqueles conteúdos onde você cria um link de identificação com a audiência. Então, esses conteúdos são muito importantes porque, por exemplo, eu, Luana, não tenho problema em postar foto com a Manu. Mas pode ser que algumas de vocês tenham problema de postar foto com a Manu e vocês olhem aquilo e falam assim, putz, mas eu não quero mostrar minha filha ou meu filho, sei lá, não quero mostrar eles, então eu não tenho conexão. Não, a gente vai criar outros pontos de conexão com a audiência. Vou dar um exemplo. Eu usava muito batom vermelho, eu amava usar batom vermelho porque eu gosto, mas eu não uso mais com tanta frequência quanto eu usava. E aí, toda vez que eu usava batom vermelho, eu poderia fazer um post falando que eu amo batom vermelho. E aí, quem da minha audiência se identificasse ia gerar uma conexão. É que nem
Entende? Sabe quando a gente vai na praia e aí a gente quer tomar banho de mar, mas não tem ninguém para olhar nossas coisas na praia? Aí aquela pessoa que está ali do nosso lado, a gente não sei por que cargas d'água a gente acha que pode confiar naquela pessoa e a gente pede para aquela pessoa que está do lado olhar as nossas coisas. E aí, qual é a confiança que você tem naquela pessoa? Zero. Mas você tem um ponto de conexão com ela, porque ela estava ali há muito tempo, já é uma pessoa que você já está vendo, já levantou, já. Então, o fato dela ser um rosto conhecido faz com que você tenha uma conexão. Então, percebe, as conexões, elas são criadas numa simples, tipo, a pessoa tá andando com uma canga na praia de cacto. Eu falo, putz, eu sou nordestina, cacto, é do Nordeste, eu não sei o que, eu amo cacto, vem cá ser minha amiga. As conexões, elas acontecem com essas mínimas coisas. Então, por exemplo, o fato de todas vocês terem filhas, isso gera uma conexão com a audiência de vocês que têm filha. Quais são os pontos de conexão na vida de vocês que podem ser passados para a audiência? Então, família não é algo que eu quero trazer, mas, por exemplo, faculdade. Eu estudei na faculdade tal, então isso eu quero trazer. Ou eu moro na cidade tal, então isso eu posso. Ou eu gosto de música tal, eu gosto de samba, eu gosto de sertanejo, eu gosto de sushi. Gente, eu amo sushi. Antes de engravidar, toda quinta-feira eu fazia a quinta do sushi. E aí eu postava. Quando eu engravidei, eu continuei comendo sushi, mas eu parei de postar. Por quê? Porque se eu postasse, a pessoa ia ficar comendo sushi grávida? Tá, né? Aí eu não queria que a pessoa enchesse meu saco, aí eu não postava. Porque eu só comia o hot. Mas daqui que eu fosse explicar para as pessoas que eu só comia o hot, ia ser um saco, eu ia ficar puta. E aí parei de postar. O sushi também gera uma conexão. Então, pontos da sua vida que você pode, e não precisa ser só da sua vida, pode ser também do seu negócio, enfim, do que você faz que possam gerar essa conexão. E por último, a gente tem o objetivo de vendas. Isso significa o quê? A ideia desse conteúdo é vender. Você está fazendo para vender. Ora, entende uma coisa aqui importante. Todos esses outros conteúdos podem gerar uma venda. Todos esses outros conteúdos podem também ser um funil de venda. Falando com bem calmo para não confundir a cabeça de vocês. O importante é isso. Todo mundo consegue identificar o que é um conteúdo de atração? Conteúdo de atração são aqueles conteúdos que a pessoa faz e que você se identifica. São conteúdos que a gente usa, tem eles, exatamente para que as pessoas consigam ser atraídas. Então, eu coloquei aqui, ó. Vocês vão receber esse Trello, tá? Vocês vão receber acesso a esse Trello. E aí, aqui em atração, tem aqui tipos de conteúdo de atração. São conteúdos de desejo, ou seja, aqueles conteúdos. Olha isso aqui, ó. Cliente, vocês são um lava rápido? Não, nós somos detailers. E qual a diferença? Olha isso. Você percebeu que isso aqui é um carro? Estão entendendo? Tipo assim, o cara faz. Isso é uma empresa de polimento, de pintura, sei lá o quê. E aí ele vai atraindo a pessoa, por isso que te prende. Esses são conteúdos de atração, são conteúdos que vão te prender e que vão gerar desejo pelo que você vende. Então, como que eu posso fazer isso? Coloquei alguns exemplos. Isso aqui é uma arquiteta, e aí ela vai mostrando todo o processo, a casa, o banheiro e tudo mais. Gente, eu não sei vocês, mas vez ou outra eu tô vidrada em vídeos de casa, de tipo umas casas muito bonitas que eu tô só olhando porque aquilo me chamou a atenção, porque aquilo me atraiu de alguma forma. Conteúdos de atração podem ser conteúdos de bastidores também. Ou seja, mostram o que tem por trás. O bastidor, ele mostra, ele dá uma curiosidade para as pessoas. Ele faz com que as pessoas tenham vontade de ver o que tem por trás. E aí ele vai... Aqui, ó, vamos acompanhar um atendimento comigo. Isso aqui é uma prestação de serviço. Então, como que funciona o meu atendimento? Todo mundo consegue fazer isso. Tipo, como funciona um dia comigo? Isso é um conteúdo de atração. Então, de bastidor, o que você pode fazer? É simplesmente pegar uma câmera, um tripé e colocar assim, conteúdo de atração. Um dia comigo em atendimento. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é organizar tudo que vai ser no dia, todas as demandas do dia. Então, eu vou ter hoje 5 atendimentos. E aí você, ao invés de filmar a tela, você filma você atendendo. No começo,
eu fazia isso. Eu me filmava atendendo. Por mais que tipo, eu não falasse ali naquele vídeo o que eu estava fazendo, porque aí você não vai falar, né? Não vai botar a sua fala, mas tem como você filmar e mostrar como se fosse esse processo do seu dia, entendeu? Eu tenho um conteúdo desse, que era um dia comigo como mentora, mas era exatamente isso, um dia comigo atendendo. E aí, nesse caso, porque a minha cliente não tinha problema com isso, eu mostrava a ela. Mas eu poderia não ter mostrado, como várias vezes eu só me filmava. Então, a ideia é que a gente pegue tudo que a sua persona vive. Então, a gente vai começar a trazer todo o conteúdo através da... Porque tá na minha cabeça, mas inventa aí um nome, ou usa Eva também, não importa. A gente vai usar para criar esse conteúdo de atração também. Carrossel também pode ser, né? Para conteúdo de atração, pode. E eu coloco os formatos mais comuns, né? Que é Reels e Post Carrossel. E você pode fazer também conteúdo de atração com post único. A ideia de uso é mais mostrando como é que usa tal coisa. No caso, é mais para produto físico. Na Vitória, essa aqui é muito interessante para a gente. Com esse vaso, você vai... Tipo assim, a mulher explicou como é que você monta um vaso, sei lá o quê, porque é o que ela vende, né? É coisa de planta. Então, ela deu ali uma pequena vitória para o seguidor. Então, vamos pensar... O que eu posso dar uma pequena vitória para ele? O que ela pode fazer aqui, nesse momento, de uma forma rápida, e tem algum resultado? Pode ser uma coisa mínima. Então, por exemplo, como começar a arrumar a sua mesa? Como começar a, sabe, coisas bem pequenas só para ela poder agir. O que acontece? Isso aqui é legal também. Tem um livro que se chama Superfãs, que ele defende veementemente que você tem que estar na cabeça do seu cliente, mesmo quando ele não está te vendo. Então, isso significa o quê? A gente precisa criar pontos de identificação com você para que aquela pessoa, ela lembre de você mesmo fora do Instagram. Vou dar um exemplo. Quando eu ficava postando muita coisa com roupa vermelha, roupa vermelha, enfim, as pessoas, elas viam roupas vermelhas e me mandavam no direct. Elas viravam para mim e falavam, caraca, eu lembrei de você, roupa vermelha. Outra coisa, teve uma época que eu indicava muito o Segredos da Mente Milionária, o livro. Segredos da Mente Milionária. E aí eu tinha pessoas que compravam e me mandavam no direct. Nossa, comprei por sua indicação, tô amando, lembrei de você. Então a pessoa tá lendo o livro e ela tá lembrando de ti. Ela tá lendo fora do Instagram, ela não tá olhando para a tela e você tá na cabeça dela. Então, já anotem aí para pensar o que você pode trazer tão forte para a sua audiência a ponto deles lembrarem de você, mesmo fora do perfil. O que vai te identificar tanto? A gente vai entrar bem sobre isso quando a gente tiver o nosso encontro de posicionamento, mas já vão pensando sobre isso, porque é legal também trazer para o conteúdo. Então, sei lá, tem algum livro que você se identifique muito? Tem algum filme que você ache bom pra caralho, que você possa, tipo, caraca, falei aquele livro, lembrou de mim? Tem alguma música? Tem algo que você já tenha, que você possa identificar? E isso faz as pessoas também terem esse ponto de conexão com você no conteúdo. Identificação com o problema. A gente tem aqui a melhor forma de você escolher o que você deve vender e fazer. É um vídeo que traz identificação, porque essa pessoa ela não sabe o que vender, ela não sabe o que fazer no digital. E aí ela se identifica, porque ela tem um problema. Outro exemplo. Mas eu não tenho roupa para sair. Quem nunca repetiu isso? E aí a mulher pegou, tem certeza? E aí ela pegou uma roupa, botou vários looks ali e tudo mais, porque ela é de consultora de moda. Você pega frases, 4 jogos para quando seu filho quiser brincar e você estiver hiper cansada. Cara, isso aqui é atração pura. Por quê? Porque, gente, quem é que não tá super cansada e tal hora a filha resolve enlouquecer de brincar? E aí você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Socorro, Deus. Faz aquele joguinho de tipo, corre que eu vou te acertar com a bola. Fica correndo que eu vou te acertando com a bola, vou tentar te acertar. Então, assim, olhar para frases aqui no Identificação com o Problema, olhem para frases que saem da boca da pessoa. O que ela fala de fato, assim, de uma forma muito, muito, muito clara, tá? Entretenimento. O entretenimento é o humor, né? A pessoa que tenta dar conta de todas as tarefas sem ter um método. Então, tipo assim, é o humor, é o engraçado, é aquele que
que, tipo assim, que chama a atenção, que atrai, exatamente porque é legal, são aqueles memezinhos e tudo mais, é o entretenimento. E aí as pessoas acham que conteúdo de atração é só conteúdo de humor, só conteúdo de meme, não é. Então, olha só, eu resolvi fazer um chá revelação diferente. E aí, aqui ela estava revelando um curso, eu acho, uma coisa assim, e ela chamou a atenção, ela atraiu as pessoas por causa do balão. Sim, por causa do balão, sendo que ela nem era um chá revelação de verdade, ela estava revelando o curso. Então, tipo, eu depois que aprendi a gerar desejo pelo que eu vendo. Então, tudo isso é entretenimento, tudo isso é conteúdo de atração, tá? Aqui tem alguns tipos para vocês entenderem, né? Que vocês podem olhar. E sempre que a gente for encontrando, tipo assim, conteúdos de atração, qual que é o grande lance? É vocês olharem para aquilo e perceberem assim, o que disso daqui que já existe, eu já posso fazer. E aí, são os conteúdos de atração. A metáfora e a analogia você pode usar, tipo assim, em qualquer objetivo. Porque, percebam, o que eu preciso que vocês tenham essa sacada. O que importa é qual é o objetivo que eu quero. Eu quero atrair, eu quero crescer, eu quero autoridade, eu quero conexão, eu quero vendas. Eu posso usar tudo em todos. Eu posso usar, por exemplo, um entretenimento para gerar conexão. Eu posso usar um entretenimento para vender. Eu posso usar, mas entendam, o entretenimento é como se fosse um subtipo, entende? O objetivo é esse. Qual é o meu objetivo com esse post? Eu vou fazer esse post com qual objetivo? E aí, são esses 5 que vocês têm que sempre ter em mente. Post de atração. Você quer um post de atração? Por quê? Porque você pegou o problema e esfregou na cara dela. O problema que ela tem. Esse post aqui, ó, você tem aqui 7 sintomas. Você pode, a partir desse post, fazer 7 conteúdos diferentes, pelo menos. Por exemplo, você está sentindo palpitação no peito? Pode ser que isso seja ansiedade. A sua dor de cabeça pode ter causas mais profundas do que só a dor. Tipo, tá entendendo? A sua dor de cabeça pode ter causas mais profundas. 3 pontinhos. Se você tem preocupações constantes, a gente precisa olhar para a sua ansiedade. Sabe aquele pensamento de achar que vai morrer? É um pensamento ansioso. A sua falta de concentração pode estar ligada à sua ansiedade. Que representa um post de crescimento. É um post que você dá um motivo para a pessoa compartilhar o seu conteúdo. E por que ela pode compartilhar? Porque aquele conteúdo diz muito sobre o que ela pensa, porque ela concorda com você, porque ela quer dar voz ao que você disse, porque é algo que ela poderia ter sido ela que falou, mas ela não teve coragem de falar, ou ela não produz conteúdo e ela usou o seu conteúdo para falar. Que ela quer mostrar aquilo, ou ela quer dar indireta para alguém, também rola. Ou ela quer mostrar para o seguidor de forma sutil algo que ela não teve coragem de publicar e falar. Então, tudo isso são posts de crescimento. Os posts de crescimento são um pouco mais complicados para a gente que vende infoproduto. Então, por exemplo, para mim, fazer um post de crescimento sobre conteúdo é difícil, mas a gente pode fazer um post de crescimento sobre posicionamento, trazendo posicionamento. Eu queria que todo mundo fizesse esse post. Todas vocês, tipo assim, olhassem e modelassem. A ideia, o que toda mulher que é mãe gostaria que seus amigos e familiares soubessem. Você vai. Depois que eu já tenho um bebê, eu não sou mais a mesma, não tenho mais a mesma cabeça, e aí você vai trazendo a fala daquela mulher. Percebe que a mulher que é mãe concorda com aquilo, ela vai compartilhar aquilo nos stories dela, com certeza ou com certeza. Sabe? Então, tipo assim, é você falar pela voz dela. Você dar voz ao que ela está sentindo. Isso é um post de crescimento. Tive uma ideia. Aqui, eu lembrei de uma coisa. Quando vocês me falam assim, isso tá na minha programação, eu vou fazer. Quem sou eu para falar, para vender o meu conhecimento? Quando vocês se questionam, quando vocês falam para mim, quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Quem sou eu na fila do pão para vender? Então, essa sensação de vocês, que vocês têm, eu posso trazer e aquilo gerar um post de crescimento e de conexão. Entende? Vamos para o de autoridade. Conteúdos de autoridade são criados para que as pessoas percebam que você sabe o que você está falando. Então, é basicamente apresentar uma solução para as pessoas. E nesse conteúdo de autoridade, você pode vender. Sempre
sempre que quiser, no final, ensinou, explicou, contou uma história, vendeu. Aqui cabe muito analogia. Por exemplo, um conteúdo de autoridade que é uma história. Estava contando para elas como a minha amiga que quase vendeu esse negócio, esse passador de roupa para todo mundo do grupo só por causa desse vídeo. Então, nesse vídeo eu explico, eu conto para as pessoas como elas podem fazer isso também. Eu estou ensinando elas através de uma história. Eu peguei uma história para ensinar, para mostrar minha autoridade. Então, venda mais liberando dopamina. Aqui eu trago uma história, eu explico o que acontece no consumo e a dopamina. Tipo, por que você consome, por que acontece a liberação de dopamina. Ou seja, eu estou mostrando a minha autoridade. Eu estou o tempo inteiro contando uma história. E aqui, depois a gente vai ter... Aqui eu falo sobre neurônios espelhos. É outro assunto, é outra história que eu conto para ensinar algo. Nesse caso, no final, eu chamava para um evento, mas você pode chamar para comprar de você diretamente. Outro, mesma coisa, elefante. Então, o que acontece? E aqui é o grande pulo do gato. Anotem aí. Quais são as histórias de vocês ou de outras pessoas que vocês conhecem ou que vocês não conhecem, que vocês podem contar? Quais são as histórias de vocês ou de outras pessoas que vocês podem contar? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Todos os meus conteúdos escritos, na verdade não todos, mas a grande maioria dos próximos dias, tem como base exatamente o storytelling, a história. Então, por exemplo, esse aqui foi um que eu escrevi. Abriu para vocês aí, né? Tá pronto, eu vou gravar. Era uma tarde de final de verão. 10 anos atrás, 2 jovens se formaram. Eu vou contar uma história. E no final, eu vou chamar para a mentoria. Tá aqui. Olha só, eu criei meu primeiro método em 2019. Como eu fechei uma turma começando do zero, sem nenhum aluno. Acompanhamento é ouro. Histórias, tá aqui, histórias. Como eu fechei meu primeiro cliente de consultoria, achei que o Pilates iria me ajudar, mas eu estava enganada. Marcar um horário mudou minha vida. Eu pedi para sair da Marinha, isso mudou minha vida. Eu estava longe quando perdi minha avó. Ou esse dinheiro se multiplica ou estamos ferrados. Isso tudo foi coisas que eu passei. Coisas que eu vivi. Histórias que eu vivi na pele. E aí, anotem aí. Quais são as conquistas que vocês tiveram? Quais foram as superações que vocês passaram? Quais foram os erros que vocês cometeram? Perdas, histórias da família ou histórias de outras pessoas. Histórias. Vocês vão ser, nesse momento, a partir de hoje, caçadoras de histórias. Quando você estiver conversando com as pessoas, perguntem histórias. Perguntem, como foi que você isso? Como foi que aconteceu aquilo? Como foi? Porque as histórias fazem vocês terem repertório. Repertório para fazer analogia, repertório para que as pessoas consigam ver aquilo que você faz na realidade delas. Você consegue trazer aquilo para a realidade delas através de histórias. E essa parte na autoridade é muito importante. É muito importante mesmo. E aí a gente tem também posts onde você ensina as coisas, né? Então, faça isso quando o cliente disser que vai pensar. São posts onde você ensina mesmo, tipo, algum conteúdo. Os fundos mais elegantes do Canva que você precisa conhecer. Isso são conteúdos de autoridade que ela está ensinando algo, tá? E aqui tem mais alguns exemplos. Mais conteúdo de autoridade, resultados. É quando você pega os seus resultados e você esfrega na cara da pessoa. Então, eu fui dar uma aula. Isso é um resultado. Isso mostra minha autoridade. Eu tô com 7 mil... Aqui foi relacionado a seguidores. Foi quando eu bati 7 mil pessoas. É uma autoridade. São resultados que você pode trazer. E eu coloquei aqui, quando eu fui embaixadora do Growth Day, resultado. Então, eu coloquei coisas mais distintas possíveis para vocês entenderem que resultado não é só financeiro, tá? Por exemplo, quando eu fui convidada para um podcast, quando eu fui convidada para dar uma palestra na universidade, quando eu fui, entende? Coisas que você pode trazer. Então, por exemplo, eu sei cada uma aqui que pode trazer uma coisa, né, nessa parte de resultado. Entendeu? Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com fulano, quando eu bati tantos mil seguidores, quando eu
enfim, qualquer coisa que você possa trazer de resultado. Por exemplo, que a Paula tem um canal no YouTube com mais de 40 mil inscritos. Isso não é um puta resultado? Porra, 40 mil inscritos no YouTube é uma coisa que ela pode trazer. É como a constância me fez ter um canal no YouTube com mais de 40 mil inscritos. Você sempre traz coisas na sua rotina, do seu dia. Então, entende? Cada uma de vocês tem algo de resultado que não necessariamente precisa ser financeiro ou algo nesse sentido, mas resultado de conquista. Algo de conquista que pode ser passado para as pessoas. E aqui eu quero pegar no pé das que acham que isso é se achar. Aqui eu quero pegar no pé das que acham que mostrar resultado é ser snob. E não é. E eu vou te dizer por que não é. Quando você associa isso a algo que possa gerar uma transformação. Então, por exemplo, quando eu fui chamada para palestrar na faculdade que eu estudei, e aí ela pode vir com um post carrossel, eu juro que não achava que isso seria possível. Mas quando eu recebi a mensagem, me tremi todinha. Não, eu não estava confiante, eu não tinha certeza se isso ia dar certo. Eu estava com muito medo, mas aconteceu uma coisa que foi um convite irrecusável. Ela continuou no carrossel. Naquele dia eu tive até dor de barriga. Estou inventando, tá? Eu não sei não. Não sei se aconteceu isso, não. Ou seja, eu sou igual a você. Eu também tenho medo de me expor. Eu também tenho medo do desconhecido. Eu também tenho medo do novo. Mas existe algo que eu fiz que a partir disso eu quero te inspirar. Eu fui, apesar do medo. Eu subi naquele palco. Eu dei a melhor palestra que eu poderia dar. Eu tentei ficar calma da forma que eu conseguia e eu mostrei o meu trabalho para 50 pessoas, para 100 pessoas que estavam lá. Então, entende que tu trouxe o teu resultado, tu trouxe a tua conquista, mas tu não trouxe no sentido de, tipo, eu sou foda, eu fui convidada, sabe? Eu trouxe no sentido de, tipo, eu fui convidada, eu vivi um turbilhão de emoções, mas eu consegui superar e você também consegue. E aí você inspira a pessoa com o seu resultado. Quando a gente faz isso muda tudo, muda toda a nossa forma de ver a parada. Então, networking, vocês em eventos, vocês... Então, tipo, isso também são fotos de autoridade, tá? E você aprendendo. Isso também, você aprendendo. Por exemplo, eu acho que vocês usam muito pouco essa posição de mostrar que está estudando. Tipo assim, cara, vai pro encontro, vai fazer uma mentoria, bate foto, mostra que vocês estão se aperfeiçoando. Tipo assim, bate uma foto do nosso encontro, mostra, fala que, tipo, gente, eu tô estudando para vocês, para melhorar vocês, para que eu consiga ser um profissional melhor para vocês. Então, toda vez que eu tô estudando, eu tô mostrando, falando isso. Então, eu tô lendo esse livro para ser muito melhor para vocês. A gente sempre tá mostrando porque isso mostra a autoridade. Inclusive, tem um depoimento de uma mentorada minha que ela falava exatamente isso. A Luana é uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre se aperfeiçoando. Por que ela falava isso? Porque eu mostrava pra caramba. Agora eu parei de mostrar tanto. Nem sei por quê, vou voltar a mostrar. Mas gente, eu estava assistindo uma aula, eu postava. Eu estava lendo livro, eu postava. Eu estava fazendo isso, tudo de conhecimento eu postava, porque isso é um pilar importante para mim. Então, mostrem vocês aprendendo, mostrem vocês lendo, mostrem. Uma coisa importante, aqui nesse Trello, aqui embaixo, quando vocês rolarem aqui, tem algumas ideias para vocês, tá? São ideias que podem ajudar nesse processo na hora de pensar no post. Mas, assim, a base de tudo a gente está falando aqui. As ideias vão vir também de acordo com o que vocês tiverem aqui. Beleza. Vamos para posts de conexão. O que são os posts de conexão? Os conteúdos, eles são criados para aproximar você e as pessoas que te seguem. Quando você se aproxima das pessoas que te seguem, as chances de você conseguir vender para essas pessoas é muito maior, porque elas se conectam muito com você. E aí, se a gente for parar para olhar, tem lugar para todo mundo no mercado. Tem lugar para todo mundo no digital, tem lugar para todo mundo na vida, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho. Eu posso estar falando de marketing e todos vocês falando de marketing, mas cada um vai falar de marketing no seu jeitinho, da sua perspectiva, da sua forma de ver a vida. E por que a pessoa
deve escolher você dentre todas as outras que falam sobre o mesmo assunto, porque ela se conecta com você. Então, como que ela vai se conectar com você? Através de conteúdos de conexão. E aqui eu trouxe 3 exemplos bem básicos, mas que são muito fortes, que são os conteúdos de inspiração. Esses conteúdos, eles representam emoções que você sentiu, coisas que você sentiu, né? Conquistas que você teve. E aí, essas conquistas são diferentes. E, ao mesmo tempo, elas se entrelaçam. Porque nessas conquistas na conexão, você vai trazer como você se sentiu, entende? Vai ser uma coisa mais profunda, vai ser algo mais, tipo, visceral. Diferente dos posts de autoridade, que você pode só jogar a conquista lá. Na conexão, você pode trazer isso de uma forma mais profunda. Vamos abrir aqui. 5 características que me fizeram não parar. Aí são conteúdos de inspiração. Total conexão. Vai demorar anos, eu pensava. E aí eu coloquei uma foto minha e desenvolvi um texto. E esse texto é totalmente de emoção. Totalmente de emoção. Você só tem uma vida, não há desperdício. É um Reels que não tá... Tem uma música muito foda, muito massa, não sei o que. E aí eu fui colocando. Então, é inspiração. Então, tudo isso faz as pessoas olharem e falarem, putz, ó, deu tudo errado. E a foto não esconde a atenção. E aí aqui ela conta as coisas que deram errado e no final deu certo. Para se conectar com a audiência dela. Ó um post de conexão. Por trás do sucesso de toda a boss tem uma história que ninguém sabe. E aí ela vai contando que ela já cortou cana, que ela saiu de uma cortadora de cana para uma multimilionária, tananã. Então, são posts de conexão que geram inspiração para as pessoas. Toda a minha vida mudou quando eu aprendi que um sonho escrito com data se torna uma meta. Um objetivo dividido em etapas se torna um plano, e um plano... Então, ela vai se conectando com aquilo que ela acredita. Posts de posicionamento também são posts de conexão. Posts de posicionamento são muito importantes. Se você desistir, quem vai realizar seus sonhos? Isso aqui é um post de posicionamento para que você entenda que não existe ninguém na face da Terra que vai realizar seus sonhos além de você. Os sonhos são seus. E aí você vai encontrando frases de posicionamento. Eu desejo que você pague R$40 em um sorvete. E aí eu desenvolvo uma ideia, um posicionamento sobre isso. Sobre o que eu estou falando. Eu estou ali me posicionando. E aí, nesse post, por exemplo, do sorvete, eu estava me posicionando sobre prosperidade, sobre abundância. E aí, nesse outro aqui, 8 motivos para você seguir a ideia que está aí dentro do seu coração. E aí eu vou dando os motivos. Post de conexão total. Eu estou me conectando com ela e eu estou gerando posicionamento. Vocês percebem? Gente, isso aqui foi feito num post-it, mano. Mano, quando vocês falam pra mim, eu não sei criar post, dá vontade de dar 3 tapas na cara, porque foi feito num fucking post-it. Então, não é desculpa. O Canva, o que quer que seja. E a gente tem os posts de lifestyle, que são posts que também geram conexão. Posts de você, do seu jeito de viver. Aqui tem que adicionar uns da família, porque na época que eu fiz isso não tinha ainda, com a Manu e tal. Mas lifestyle, isso aqui também gera conexão com a sua audiência, tá? Quando mostra viajando em algum lugar, com alguma conquista, gera conexão através do seu estilo de vida. E as pessoas também compram esse estilo de vida que você mostra, que você gostaria de mostrar. Então, percebe que em todos esses pontos de conexão, existem coisas que você pode fazer, outras coisas que você, não me sinto à vontade para fazer agora, ou vou fazer depois, enfim. Conseguiram entender a conexão também? E, por fim, a gente tem os posts de venda. O post de venda, existem vários tipos também. E a gente vem com, primeiro deles, provas sociais. É quando a gente traz resultados. É quando a gente traz estudos de caso. É quando a gente traz resultado de aluno. Post de quebra de objeção. O que é uma objeção? Um empecilho para a pessoa comprar de você. Um empecilho para a audiência comprar de você. Então, por exemplo, vamos supor que o empecilho para a audiência comprar de mim seja falta de tempo. Ela não tem tempo. E aí eu começo um post falando assim, eu sei que você não tem tempo, mas eu preciso te falar que
E aí eu venho que a sua falta de tempo está prejudicando o seu negócio. Ou a sua falta de resultado vem da sua falta de investir tempo no seu negócio. Eu posso pegar aquilo que ela usa como desculpa para mim. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho... Não é para mim. Eu sou muito velha. Eu não entendo sobre isso. Você pode pegar as objeções e fazer conteúdo sobre isso. Terceiro tipo, informações sobre o que você vende. Então, é trazer informações sobre o seu infoproduto. Você não sabe o que fazer com o seu bebê o dia todo? E aí, eu passei por isso também, mas eu encontrei a solução. Deixa eu te falar sobre o Kinedu. E aí, a pessoa vai e dá as informações sobre o Kinedu. Olha que irado isso aqui. Ó. Gente, eu achei isso aqui sensacional. Não é do nicho de nenhuma dessa aqui, mas só para vocês entenderem. Olha as informações. É a mesma peça, só que em corpos diferentes. Olha como isso dá uma clareza para a pessoa que vai comprar. Né? Olha como isso, você consegue se visualizar ali, você consegue ver as informações daquilo. Então, é quando você apresenta um curso, a comunidade Sobral tem tudo que você precisa e eu vou te mostrar o porquê. E ele vai mostrando tudo o que tem dentro da comunidade, todas as informações. Então, isso tudo é informação sobre o que você vende. Post que gera informação. Posts de desejo e de dor também são posts de venda. Então, posts tocar no desejo e na dor vende muito. Ou em um desejo que a pessoa tenha, ou nas dores que ela tem, nos problemas que ela passa, faz ela vender. Então, depois disso, você nunca mais ficará travada para fazer stories. Cara, isso aqui, a pessoa está travada. Ela sabe que está travada. E aí ela tem um post aqui onde eu falo, eu sei o que acontece quando você acorda, dá de cara com a rotina caótica e se pergunta o que vai postar. Quem nunca passou por isso? É tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que você pensa, será mesmo que o digital é para mim? Mulher, ele só não é para você como é possível. E aí eu começo a explicar para ela. E aí eu começo a contar. E aí eu começo a falar que eu tenho uma metodologia para isso. E que nessa metodologia ela tem resultado. E que isso e que aquilo. Então, eu explico para ela através de um desejo que ela tinha. E eu vou explicando. Isso aqui vocês vão aprender a fazer. Esse post de dor e desejo. Agora a gente volta para cá. Ele tem uma estrutura base, que a gente vai ter um encontro só para ele, tá? A gente vai ter um encontro só para conteúdo de venda. Por quê? Porque é muito importante que vocês saibam fazer. Vocês saibam fazer, assim, tipo, muito bem. E aí, você deve estar se perguntando, tá, Luana, mas como é que eu vou fazer cada um desses, né? Tipo assim, eu faço o que agora? Você já me deu um monte de informação, agora o que eu faço? A gente vem com o que é o básico de você fazer. Nas suas 9 últimas publicações, ou seja, o seu perfil sempre tem que ter pelo menos um post de cada um desses 5. É muito importante que no seu perfil tenha pelo menos cada um desses 5. E aí eu estou mostrando aqui algumas ideias. Então, por exemplo, perfis que estão começando ou querem aumentar o número de seguidores. Precisa fazer mais posts de crescimento e mais posts de atração. Perfis que recebem muito questionamento de o preço está caro. Ou não está convertendo vendas, ou está ofertando e não está vendendo. Precisa fazer mais posts de autoridade. Perfis que têm ótimos produtos, mas não conseguem vender, não conseguem criar relacionamento com a audiência, você começa a falar e ninguém te responde, você precisa fazer mais posts de conexão. Perfis que são muito amiguinhas, mas não conseguem fechar vendas. Ou seja, perfis que só criam conteúdo, mas não criam ofertas. Né? Tem aqui as bonitas, que só querem criar conteúdo e não querem vender, não querem fazer as ofertas. Aí a gente precisa fazer mais post de venda. Então, isso quer dizer que eu vou fazer só post de venda? Não, estou dizendo que na organização das publicações tem que ter mais post desse tipo, de acordo com o momento que você está passando no seu negócio. E aí, vocês conseguem identificar o que é que precisa ser feito mais no de vocês? A fazer por partes. Então, por exemplo, eu quero criar... Eu não quero que vocês saiam criando, tipo, 20 dias de publicação, não. Eu quero que vocês pensem nas próximas 3. Quais são as próximas 3 que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma de conexão, vou fazer uma de atração, vou fazer uma de tal. Pronto, pá, vai. Beleza, fiz essas 3. Quais são as próximas? Vamos fazendo
de uma forma que permita com que vocês tenham um processo, entendeu? Vivam um processo, porque a ideia não é dar milhões de coisas na cabeça de vocês. A ideia é trazer clareza do que de fato agora é um objetivo de conteúdo. Qual que é a nossa missão desta aula, deste encontro? Qual que é a nossa missão pós-encontro? Agora as ideias vão assentar, o link do Trello para vocês, e eu quero muito que a gente compartilhe sobre quais são os próximos conteúdos. Queria mostrar uma coisa para vocês rapidamente sobre o ChatGPT. Ele vai ser uma mão na roda. E aqui dentro do Notion de vocês, aqui dentro de Cliente dos Sonhos, todas vocês têm o Notion, quem não tem ainda, não recebeu, vai receber o Notion da mentoria. Entrando em metodologia, entrando em Lei da Transformação, Cliente dos Sonhos, entrando em Cliente. Aqui embaixo, vocês vão ter, aqui tem as informações, tudo direitinho, e aqui embaixo vocês vão ter pesquisa. Como fazer uma pesquisa interna com a sua audiência, como fazer uma pesquisa externa com os concorrentes, como você fazer uma pesquisa na inteligência artificial. Aqui você vai colocar, você vai copiar isso aqui e vai jogar no chat. Por exemplo, lembra que a gente falou lá, faz um conteúdo falando sobre o problema que a pessoa passa. Luana, não sei o problema que a pessoa passa. Então, você vai chegar no chat, você vai copiar isso aqui, você vai jogar e vai falar, oi, chat, eu me chamo Luana. Eu sou especialista em tal coisa e eu preciso da sua ajuda para mapear minha cliente dos sonhos. Essas clientes são, e aí você começa a descrever. Elas são mulheres que isso, que aquilo, para tornar mais didático, vou dar um nome, vou chamar de fulana. Com base no que eu já apresentei, eu preciso que você me ajude a identificar as dores da fulana com essas perguntas. E aí o chat vai te dando as informações, os pontos importantes sobre essa persona. Então, o chat vai te dando os direcionamentos para o seu conteúdo, entende? Então, percebe que você não precisa necessariamente, nesse primeiro momento, saber exatamente o que ela passa. Pergunta, por exemplo, chat, a minha persona, a minha cliente dos sonhos, ela é uma empresária que ela já fatura no digital, mas ela tem a empresa toda bagunçada, mas ela tem uma empresa toda caótica. E eu quero ofertar o meu serviço de gestora de projetos para ela. Quais são as dificuldades que essa mulher vive diariamente? E aí ele vai te falar. Então, ele vai te dando as informações, entendeu? Do que essa mulher passa. Então, por exemplo, quando ela pensa em... Aí você coloca o desejo dela. Quando ela pensa em ter uma empresa mais lucrativa, o que impede ela de viver essa realidade? Baseado no que eu vendo, entendeu? Então, vai perguntando para ele coisas que podem te dar uma luz. E aí, gente, eu quero que vocês sejam assim, muito objetivos. Sei que pode parecer difícil agora, mas eu quero que vocês sejam muito objetivos no sentido de eu vou pegar essa dor e eu vou fazer um conteúdo sobre ela. Eu vou pegar esse problema que a persona passa e eu vou fazer um conteúdo sobre ele. Ou eu vou pegar esse desejo e vou fazer. Não misturem milhões de coisas. Isso aqui, para vocês, pode ser a pior coisa do mundo. Porque são muitas informações. E é por isso que eu estou querendo que vocês peguem uma de cada vez. Então, eu quero pegar um erro e eu vou criar o conteúdo sobre ele. Eu quero pegar um desejo e eu vou criar conteúdo sobre ele. Entende? Não enlouqueçam com um monte de coisa. A partir do que eu vendo, como eu resolvo o problema dela. E, em seguida, onde eu preciso tocar para chamar essa mulher para mim. Qual tecla eu preciso bater para que essa mulher ela sinta desejo de se aproximar de mim, de saber mais de mim, de me ter como a pessoa que vai estar lá orientando ela, direcionando ela. Entende? O chat vai ajudar muito vocês nisso, assim, muito nesse processo. Eu tenho um prompt que eu queria mostrar para vocês, muito foda, assim, muito bom. É um prompt de conexão. Ele cria um texto de conexão e eu quero que vocês estejam comigo para ver isso. Olha só, vou dar o comando para ele. Então, por exemplo, chat, escreva uma crônica. Olha isso, que bizarro. Na primeira pessoa
Para. E aí vou dar um exemplo aqui. Para mulheres, primeira pessoa para mulheres, falando, mulheres mães desejam ser mais disciplinadas, pararem de procrastinar. Um texto muito emocionante, de arrancar lágrimas. Descreva muito bem o que essa mulher está vivendo e qual o cenário ela está. Se baseie nas dificuldades abaixo. Tenta emagrecer e não consegue. Se sente insegura na hora de se apresentar. Não tem autoconfiança, não consegue ser constante, o físico, né? Eu quero uma intenção para esse texto. A intenção do texto é inspirar essas mulheres a terem uma mentalidade de sucesso. Com essa mentalidade, conseguirão alcançar seus maiores objetivos de vida, que é 10 quilos. Perfeito. Ilustre com diálogos o que está se passando no momento. A história se passa quando ela percebe que não aguenta mais o próprio corpo e decide mudar. Vamos ver o que ele vai escrever. Olha só. Eu estava sentada no sofá da sala, olhando a tela do celular, deslizando o dedo sem nem prestar atenção. As redes sociais eram uma válvula de escape, uma distração da realidade que eu não queria enfrentar. O som das risadas das crianças brincando lá fora parecia distante, como se eu tivesse presa em uma bolha de desesperança. Olhei para a pilha de livros na estante, comprado com a esperança de que um dia encontraria tempo e energia para lê-los. Mas ali estavam, acumulando poeiras, testemunhas silenciosas do meu fracasso. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto quando a minha filha mais nova, Ana, entrou na sala correndo. Ela parou diante de mim, com os olhos grandes e brilhantes, cheios de curiosidade. Mamãe, você está chorando? Eu estou arrepiada. Dá para ver? Não, querida, só estou um pouco... Ela perguntou com sua voz de inocência. Não, querida, só estou um pouco cansada. Menti, tentando esboçar um sorriso que não chegou aos olhos. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto enquanto as lágrimas corriam silenciosas. O peso da insatisfação e da culpa parecia sufocante. Eu não conseguia emagrecer, não importa quantas dietas tentassem. Me sentia insegura em reuniões de trabalho, a voz trêmula e os pensamentos dispersos. A procrastinação era minha companheira constante, sempre adiando tarefas importantes. A academia, uma promessa quebrada. Cada dia uma desculpa nova. Meus objetivos pareciam tão distantes, quase inatingíveis. Foi quando uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Uma ideia simples, mas poderosa. Eu precisava mudar. Não apenas por mim, mas por Ana, por minha família. Precisava ser a mulher forte e confiante que eles mereciam. Levantei-me da cama e fui até o espelho. Olhei para o meu reflexo e vendo a mulher que eu era e a mulher que eu queria ser. Você consegue. Sussurrei para mim mesma como um mantra. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi pegar um dos livros da estante. Li aquelas páginas antes que as crianças acordassem e a sensação de realizar algo, por menor que fosse, trouxe uma fagulha de esperança. Durante o café da manhã, Ana me observava atentamente. Mamãe, você parece diferente hoje. Estou tentando, querida, um passo de cada vez. Respondi, sentindo o calor do novo propósito crescer dentro de mim. Vocês estão entendendo o poder dessa história? Tipo assim, aquele foi só o começo de uma jornada. Criei um plano de exercício, houve dias difíceis. Meu povo, eu vou colocar esse prompt para vocês. Meu povo, se você pega uma crônica dessa, e aí você vai mandando ele arrumar, ou você vai arrumando depois com as suas próprias palavras, enfim. Mas se você pega um direcionamento desse, e você coloca numa legenda emocional, você arrepia até o... e aí, a ideia é, entende como isso aqui vai, tipo, dar um direcionamento, por... ai, cara, eu não tô muito sem inspiração, eu não sei o que escrever. No meu, eu fiz essa legenda aqui, ó. Ontem não era um dia especial, era apenas mais um dia comum de trabalho no meu 7º mês de gravidez. A tarde estava bem quente. Tipo assim,
Foi o ChatGPT que criou, trouxe para, tipo, coloquei umas coisas mais reais e tal, mas percebe que é a emoção. E aí o que é que eu fiz também? Outra coisa que vocês podem fazer. Peguei o texto que ele criou e eu falo: chat, deixe o texto mais emocionante. Use com base os escritos. Olha isso. Chat, deixe o texto mais emocionante. Como base, a forma de escrever pega uma escritora que você gosta. Vou pegar Clarissa Píncola, da Mulheres que Correm com os Lobos. Larissa Píncola. E aí ele vai pegar o Despertar de uma Mãe. E aí ele vai trazer a forma como a Clarice escreve para o seu texto. E aí você vai brincando, você vai treinando, você vai testando, você vai trazendo coisas novas. Ah, eu gosto da fulana, 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 entendeu? E aí, por exemplo, a mesma coisa, eu quero criar um texto, e aí, só que com outro objetivo. Você percebe que o que vai check é a intenção do texto. Então, tipo, qual que é a intenção que você quer aquele texto? E aí você vai criando. Então, a gente consegue já usar o chat também para momentos onde vocês não estão se sentindo inspiradas. A partir disso, a gente traz um novo olhar, traz uma nova forma de entender e observar. A forma de escrever vai se tornando cada vez mais próxima do que vocês acreditam. Encontrando cada vez mais o jeito de vocês. Que essa é a parte mais importante. O que é que eu quero? Por favor, o que é que eu preciso nesse momento agora? Eu preciso que vocês apliquem. Eu preciso que vocês apliquem, eu preciso que vocês joguem lá no grupo para eu ver a parada, entendeu? Pode mandar antes de postar, pode mandar depois de postar o áudio, eu explico, eu dou os direcionamentos, mas tipo, ó, a minha ideia é fazer um post disso, daquilo. Então, tô sem ideia, deixa eu fazer pelo menos um post de conexão. Tô sem ideia, deixa eu fazer pelo menos um post de autoridade. Entende? Então, mesmo que não seja um post de conteúdo, pode ter a intenção de autoridade, pode ter a intenção de conexão, pode ter o objetivo do conteúdo em si. Porque esse é o ponto. É exatamente nisso que a gente precisa ter atenção para começar a movimentar esse perfil e esses conteúdos.